Nós estamos vivendo num tempo chamado pós-modernidade, é um tempo de relativos. No mundo pós-moderno não existem mais absolutos. Segundo a visão de muitos, todo mundo tem um preço. Não existe nada na sua vida que você não negociaria. Você negociaria, por exemplo, a vida de um filho por $1 milhão? Por $10 milhões? Por $100 milhões? Não tem preço. Isso é um absoluto. A palavra absoluto, o prefixo latino ab, significa fora. Soluto é aquilo que se dissolve. Então, absoluto é aquilo que não se dissolve, que não derrete. Eu quero dizer para vocês que num mundo sem absolutos, as pessoas estão perdidas. Literalmente perdidas. Não conseguem enxergar as coisas como realmente são. Enxergam tudo com muitas vozes e com muitas sombras e muitas luzes. As pessoas não veem mais nada com definição. Diz que o Sherlock Holmes, todos conhecem o Sherlock Holmes, que tinha um grande amigo, né, o Watson. Diz que o Sherlock Holmes foi acampar com o Watson. Foram para o campo, demoraram umas 3, 4 horas montando a barraca. E quando a barraca estava pronta, eles começaram a comer e a tomar Scott, né? Você sabe que em inglês não bebe, né? Come com farinha. E beberam muito, e comeram muito e dormiram. 3 horas da manhã, o Sherlock Holmes acorda, assustado, e fala: Watson, acorda. Ele, pois não, o que houve? Olha para o céu. O que você está vendo? Watson olha, acha que o Sherlock Holmes está com alguma pegadinha com ele. Estou vendo um céu cheio de estrelas. E o Holmes falou para ele: mas Watson, o que isso te diz? Aí ele falou: bom, preciso dar uma resposta ampla, né? Porque deve ter alguma pegadinha. Ele disse: olha, Holmes, ele diz assim: do ponto de vista astronômico, eu vejo bilhões de estrelas e bilhões de planetas. Do ponto de vista astrológico, eu vejo que Áries está em Touro. Do ponto de vista, estou inventando, qualquer que seja, não entendo nada de astrologia. Do ponto de vista meteorológico, eu digo que amanhã vai fazer sol, porque o céu está limpo. Do ponto de vista orológico, eu imagino que deve ser umas 15 para as 4 da manhã. Do ponto de vista teológico, eu vejo que Deus é tão grande e a gente é tão pequeno. E aí ele vira para o Holmes e diz: e você, Holmes, o que isso diz para você? O Sherlock Holmes olhou para ele e falou: Watson, seu idiota, alguém roubou nossa barraca. Num mundo de tantas visões, de tantos relativos, as pessoas já não conseguem enxergar a verdade pura e simples. Ou não é verdade? Eles montaram a barraca, roubaram a barraca e o Watson estava vendo todas aquelas elucubrações. Era o uísque, né? Eu quero dizer para você hoje que nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Os absolutos estão sendo deixados para trás. Hoje em dia, se você perguntar para qualquer jovem o que é absoluto na vida dele, ele vai rir para você e vai dizer: não existe absoluto. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, verdade não é mais verdade. Deus não é mais absoluto, não existe nada. As pessoas andam na penumbra, nos nuances da cor, das multicores. E por causa disso, até dentro da igreja, as pessoas estão correndo um sério risco de se desviar. Se desviar da verdade absoluta, que é Jesus.
É interessante, mas quando você relativiza, você abre um leque de múltiplas opções. Quando você absolutiza, você só dá uma opção. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele excluiu todos os outros. No dia que um homem casa com uma mulher e faz aliança com ela diante de Deus, ele excluiu todas as outras. E eu vou dizer algo para você, o propósito de Deus é esse. É você andar na verdade. Mas hoje até os crentes já não conseguem mais lidar com esses absolutos. Tudo é relativo, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E as pessoas então estão absolutamente perdidas. Porque já não conseguem olhar os paradigmas que são marcos do seu caminho. Se você andar no deserto, você não tem referências, porque as dunas de areia se movimentam. Uma pessoa sem paradigmas e sem verdades absolutas não sabe para onde vai. O autor de Hebreus, quando ele escreve essa carta, ele alterna declarações lindas de exaltação a Cristo, com advertências sérias a respeito do desvio. A carta foi escrita por um grupo de cristãos judeus que estavam vivendo um momento terrível de perseguição. E quando as pessoas começam a ter crise, seja crise financeira, seja crise de relacionamento, seja crise de reflexões filosóficas de vida, as pessoas começam a estar vulneráveis para os ataques na mente do inimigo das nossas almas. Os tempos em que nós vivemos são tempos maus, porque as pessoas estão vivendo crises interiores e não estão vendo os paradigmas no caminho. Então, quando o autor de Hebreus escreve a respeito da possibilidade real e concreta do desvio, ele começa dizendo que o desvio é um sinal de irresponsabilidade. Ninguém se desvia. Você já viu alguém falar, olha, a pessoa se desviou do mau caminho para o caminho? Ninguém se desvia. Geralmente o cara andava sóbrio, se desviou para a vida de drogas. Andava fiel ao casamento, se desviou para a bandalheira da mulherada. Não é assim? O objetivo do inimigo das nossas almas é roubar, matar e destruir. Mas não acontece sem o consentimento da gente. O texto começa dizendo, por isso, ele começa com uma conclusão, por isso o quê? Por tudo aquilo que ele disse no capítulo 1, que Jesus é o Criador, é o sustentador, é o catalisador, é o facilitador de todas as bênçãos de Deus na nossa vida. Por isso, por tudo aquilo que vocês sabem. Aí ele diz, convém atentarmos mais diligentemente. Olha para o teu irmão do lado e diga, mais diligentemente. Diga assim, você precisa ser mais diligente com a sua vida espiritual. Em tempos de apostasia, cristão que não ora esfria. Cristão que não lê a palavra de Deus recebe as influências malignas. Cristão que não busca Deus e não anda diante da palavra de Deus, que não se rodeia de cristãos que podem ajudá-lo, vai desviar. E esse é um processo que começa de maneira paulatina, subrepticiamente. Você não percebe e quando menos espera, a sua alma está corroída por todas estas visões, por todas essas influências. Quantos aqui são jovens ainda abaixo de 21 anos? Levante a mão aqui. Fica de pé, olha que grupo bonito.
Vou falar uma coisa para vocês. Eu já vivi, acho que mais do que o dobro do que a maioria aí. Acho não, se abaixo de 21 já vivi mais, com certeza. Mais do que o dobro. Estou com 52. Todos os jovens da minha idade que entregaram a vida para Jesus e andaram direito, estão prosperando em tudo na vida. Eu não conheci nenhum que levou Jesus a sério, que a vida está sendo destruída. Mas eu conheço muitos amigos meus que tiveram a oportunidade que eu tive de entregar a vida para Jesus e que tomaram outros caminhos. Casamentos destruídos, filhos nas drogas. Profissionalmente, a vida destruída porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para te abençoar. Jovem, toma posição. Eu vou servir a Jesus a despeito das tentações. Amém ou não? Você pode levantar a mão para o céu e dizer: eu quero isso na minha vida. Daqui 20 anos você vai me dizer: aquele dia eu tomei uma decisão e valeu a pena. Amém? Pode sentar. O desvio é um ato de responsabilidade. Aliás, não é um ato de responsabilidade, é uma vida de responsabilidade. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, para alcançar lugar na nossa vida, nós temos que permitir. Começa abrindo a nossa mente, filmes, televisão, internet, pornografia. Vou falar para vocês jovens também aqui. Vocês não têm ideia de quantos homens casados vêm falar para mim que não conseguem, vou falar entre parênteses, tá? Ninguém fique chocado, transar com as suas mulheres, ou ter relação com as suas mulheres, porque eles ficam se satisfazendo na pornografia. Foge disso. Deus tem uma mulher sensacional para vocês, meninos. E tem um homem tremendo para vocês, meninas. Consagrem a sua vida para Deus. Antes de me converter, eu fui um mundano devasso. Mas o dia que eu me converti, eu falei: eu vou me guardar para a mulher que Deus tem para mim. E a moça que eu namorava, ela não me respeitou. Ela queria continuar tendo a vida que a gente tinha. Eu falei: minha filha, ou você se converte ou vaza. Ela falou: não me converte, vaza. E vazou. Preferia Jesus. Meninas, não entregue o seu futuro para um rapaz que não vai servir ao teu Deus. Porque o homem que vai te honrar é um homem de Deus. Esse ano eu faço 30 anos de casamento. Minha mulher viajou, eu estou que nem o maior abandonado. Misericórdia, eu falo, nunca mais eu vou deixar você viajar sem eu, sem mim. Todos os dias, eu sento, pego na mão dela e faço declaração de amor, e ela para mim. Não houve problemas? Houve muitos, todo casal tem. Mas nós tínhamos a Deus no nosso lugar. Eu vou dizer para você, hoje, as pessoas não levam mais a Deus a sério, nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. Então é tempo de abrir os olhos. Porque os relativos, estou vendo a Nídia aqui, a Nídia foi a primeira pessoa que me apresentou a pós-modernidade. A pós-modernidade é isso. Nada mais é absoluto, tudo é relativo, tudo está em movimento. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é imutável. E nós precisamos tomar posição. Eu fico com a verdade, e a verdade só tem uma: é Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Amém ou não? Toma posição, é hora de tomar posição. Desviar é uma vida de irresponsabilidade. Paulatinamente eu vou cedendo, eu vou relativizando, eu vou me comprometendo. Existe uma palavra no inglês que é interessante, compromising. Eu vou, não me comprometendo num bom sentido, mas eu vou cedendo.
ceda um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Eu li nesse julho um livro chamado de Cristãos Ateístas. São cristãos professos, mas vivem como se Deus não existisse. Já foram avassalados, dominados por essa mentalidade diabólica do século 21. Você foi chamado por Deus para ser luz no meio das trevas. Se você não tiver o absoluto da palavra de Deus, você vai perder a razão de quem você é. Diz que dois bêbados, dois marinheiros ingleses deixaram o seu navio e entraram num pub e começaram a beber. Beberam. E beberam tanto que eles perderam noção de onde eles estavam. Aí um virou para o outro. Onde é que nós estamos, hein? Um virou para o outro. Não sei. E de repente entra pelo pub um homem todo fardado, cheio de medalhas de condecoração. E um dos bêbados vira para o cara e fala: ó, cara! Onde é que nós estamos, hein? E o oficial ficou indignado, né? Virou para ele e falou assim: você sabe quem eu sou? O bêbado virou para o outro e falou: ih, estamos ferrados. Nós não estamos sabendo onde nós estamos e ele não sabe nem quem ele é. É mais ou menos isso. O cara é crente, mas gosta de tudo que é do mundo. Acredita mais na ideologia do mundo do que na palavra de Deus. Ele se sente um peixe fora d'água e acha que Deus é culpado. Não, meu querido, você foi devagarinho cedendo, enchendo o teu coração e a tua mente de uma mentalidade satânica, permitindo que as mentiras e o engano do diabo entrem na tua casa. Os homens de hoje não têm mais hombridade. Há 50 anos atrás, os incrédulos eram mais crentes do que os crentes de hoje. Hoje palavra não vale mais. Hoje as pessoas prometem fidelidade e os casamentos são destruídos. Por quê? Porque eu estou querendo viver a minha felicidade. Essa é a coisa que eu mais ouço. Eu quero ser feliz. Meu querido, você não foi chamado por Deus para ser feliz. Você foi chamado por Deus para fazer alguém feliz. Porque quando você faz alguém feliz, Deus vai fazer com que aquela pessoa com quem você tem aliança te faça pleno. É isso que Deus tem para a tua vida. Nós não podemos viver debaixo dessa relativização. Hoje, todas as instituições estão sendo questionadas. Família, aliança com Deus. Hoje você vê crentes fazendo as piores barbáries, achando que está tudo bem. O desvio é possível. E ele de fato é um ato ou muitos atos de responsabilidade. Mas o texto também diz que o desvio pode chegar a um ponto de irreversibilidade. Quando você lê os versos 2 e 3 dizem assim: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Alguns teólogos dizem que essa palavra dita pelos anjos poderia ter sido, por exemplo, o anúncio de juízo dos anjos que vieram a Abraão e disseram: nós vamos destruir Sodoma. E Deus honrou a palavra dos anjos e cumpriu a sua palavra. Ele diz: se Deus honrou aquilo que foi dito pelos anjos, não honrará aquilo que foi dito pelo próprio Senhor. Querido, quando você diz que a Bíblia não é bem assim, você está dizendo: Deus, o Senhor é mentiroso. Da mesma maneira que Satanás tentou Adão no Éden, muitos de nós hoje estamos cedendo. Mas pastor, não dá para viver assim mais. Não dá para dizer que os
crentes, as meninas e os meninos podem casar virgem. Não dá mais no mundo de hoje. Dá sim. Porque se a palavra de Deus diz, minta o homem e seja Deus verdadeiro. E querido, fale isso na tua casa. Porque você vai estar ensinando os teus filhos a honrar em primeiro lugar a aliança a Deus, com Deus. Não pense que Deus não vai cumprir a sua palavra. Se Ele honrou a palavra dita aos anjos, não honrará a palavra dita pelo Senhor e depois confirmada pelos seus discípulos. E aqui o autor está dizendo, vocês receberam essa palavra, não diretamente do Senhor, mas dos seus discípulos. Quando você ouve a palavra aqui, você não está ouvindo a palavra do pastor, você está ouvindo a palavra de Deus. E os decretos de Deus são inegociáveis. Saiba, meu querido, que Deus está te dizendo hoje, que o desvio é sinal de responsabilidade, mas pode chegar a um ponto de irreversibilidade. Um operário de uma fábrica americana, isso é história verídica, ele cuidava do ponto, e o problema é que o relógio da fábrica estava atrasando, estava desregulado. Então o que ele fazia? Ele era o responsável para as pessoas chegarem na hora e saírem na hora. Então todos os dias ele ia até uma loja que tinha as 2 quadras dali, e ele olhava para um relógio que estava na vitrine. Marcava a hora, contava alguns minutinhos e acertava o relógio. Todos os dias ele fazia isso. Um dia o dono da loja falou, escuta, por que você vem aqui todo dia e fica olhando e não entra na loja? Aí ele falou, olha, você me desculpe, eu não venho para comprar. Eu sou o responsável pelo ponto na fábrica, o relógio lá está quebrado. Então eu venho aqui para acertar o relógio. E aí eu acerto, vejo a hora, volto lá para dar tudo certo. Ele falou, então nós estamos com um problema. Esse relógio também está quebrado. Eu vou lá na fábrica e eu vejo que hora que está o relógio. Eu acho que essa história ela explica bem o que é um mundo onde as pessoas são autorreferências. Onde as verdades que norteiam e pautam as suas vidas são verdades próprias. Como é que o indivíduo que a vida não é digna, reta, pode ser referência de alguma coisa para alguém? O que está acontecendo hoje é isso, querido. É por isso que as pessoas vão devagarzinho, se afastando. Cansei de ver pessoas entrarem no meu gabinete para dizer, pastor, meu filho não quer mais saber da igreja, quer ir para o mundo. Sabe por quê? Porque o seu pai, ou a sua mãe, ou ambos, não foram referência da palavra de Deus. Se o teu filho não vir coerência na tua vida, ele vai debandar. Deus tem para você autoridade. Sabe o que a palavra autoridade significa? Alguém pode me dizer o que é autoridade? Parece com o que mesmo? Autoridade. Autoridade. O que é autoridade? Autoridade é a essência do autor. Sabia disso? Autoridade vem de autoria. A palavra grega para autoridade é exousia. Ousia significa essência. Ex é para fora. A autoridade significa que aquilo que eu tenho dentro de mim eu boto para fora. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se você andar como um incrédulo, não pense que o teu filho vai ser crente. Está provado que a maior referência que as mães provém segurança de amor. Os pais dão a visão de mundo. Você já reparou como as mães seguram os filhos voltadas para si, né? As mães são a nossa segurança de amor. O pai bota o filho no cangote e apresenta o mundo. Aquilo que foi importante para você como pai, será para os seus filhos.
Então você tem que ser referência, não autorreferência, mas referência da palavra de Deus. Eu acerto os meus ponteiros, não com o relógio quebrado da fábrica e nem da loja, mas com o relógio de Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é aquele que dirige a minha vida e os meus passos. Amém ou não? O desvio pode ser irreversível. E Deus falou comigo, diga ao meu povo. Porque hoje a igreja vive de entretenimento. As pessoas querem ir para o culto para ouvir uma palavra gostosa que vai aquecer a alma, mas não vai salvar as suas vidas. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje, ninguém fala mais de inferno. Existem até aqueles pregadores universalistas que dizem, não, Jesus morreu por todo mundo, vai todo mundo para o céu. Querido, Jesus falou mais do inferno do que do céu. O inferno é real. Mas o céu é real. Eu tenho buscado ao Senhor e tenho dito, Senhor, me perdoa pelas minhas relativizações. E me ajuda a impactar a minha geração com a palavra da verdade. Porque eu sei que um dia eu vou estar diante dele. E eu vou dar conta da sua vida. A carta aos Hebreus é intercalada por muitas expressões de adoração pela grandiosidade e a superioridade de Cristo em relação a tudo que o judaísmo apresentava. Na carta aos Hebreus é como se Deus estivesse dizendo, o melhor que eu tinha para vocês se tornou ainda melhor quando eu mandei meu filho. Mas ao mesmo tempo que ele enaltece a Jesus, ele fala, cuidado. Cuidado com a queda, cuidado com o desvio. Ele é real, ele é possível. E nós temos que lidar com isso, com seriedade. Diga assim, o desvio finalmente pode ser irreversível. Hebreus capítulo 10, 28 a 31, um outro texto que ele aborda esse perigo, ele diz assim, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A terceira reflexão que eu quero falar sobre o tema do desvio é que o desvio, ele é irracional. Não faz sentido. O versículo 3 diz assim, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Diga assim, tão grande salvação. E eu fiquei pensando, o porquê dessa salvação ser tão grande? Em primeiro lugar, pelo meio que ela nos apresenta. Todas as religiões do mundo, sem exceção, pode pesquisar. Todas elas, seja no panteísmo do hinduísmo, seja no panteísmo do budismo, sejam as religiões que nós nem nomeamos, todas elas partem de uma premissa. O indivíduo é salvo através da meritocracia. Eu tenho que merecer ser salvo. Mas a Bíblia diz que o padrão que Deus exige é a perfeição. Por um só pecado entrou o pecado no mundo. Por um só homem. E o pecado, a morte, passou para todos os homens, porque todos pecaram. Um pecado, olha para o teu irmão e diga assim, um pecado afasta o homem de Deus. Então todas as religiões tentam dar ao homem a capacidade de ganhar salvação.
Isto é o que a lei fazia. Deus disse, olha, 2 testemunhas são suficientes. O cara pecou, matou, acabou, meu querido, não tem misericórdia. Morte. Agora, a salvação de Cristo é tão grande, porque é a única salvação que apresentou a graça de Deus. Existe um desenvolvimento na grandeza da salvação. No primeiro estágio, o homem, ele recebe o que ele merece. Diga para o teu irmão, eu te amo muito, mas você merece o inferno. Você nunca traiu ninguém? Quem nunca traiu a esposa? Levante a mão. Mentiroso. Jesus disse que se você olhou para uma mulher bonita e desejou era para você, você já pecou. Eu vou perguntar de mim, tem alguém que nunca desejou? Ainda tem cabra corajoso para falar um negócio na minha cara, para cima de Moab, meu querido, dá licença, bobo eu não sou. Em todos os quesitos da lei, nós somos reprovados. Mas Deus tem um segundo patamar, que é o patamar da misericórdia. A misericórdia de Deus é que Deus olha para você e fala, ele merece o inferno, mas eu não vou dar um inferno para ele. Misericórdia significa que Deus tem uma misericórdia, vem de coração, né? No latim, no grego, cardia. É a miséria de coração. Deus olha para a gente, tem uma dó danada. Merece o inferno, mas estou com dózinha dele, não vou dar um inferno. Mas tem um patamar ainda melhor, por isso a salvação é tão grande, que é a graça. A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Na lei, eu recebo o que eu mereço. Na misericórdia, eu não recebo o que eu mereço. E na graça, eu recebo o que eu não mereço. A salvação, a comunhão, o selo de filho, o Espírito Santo na minha vida, me ajudando. Você não pode dar um grito de vitória e dizer, eu creio, e eu quero andar na graça de Deus. Amém ou não? É por isso que é irracional. Como eu vou rejeitar tão grande salvação? Ela é grande não só pelo meio, mas pela abrangência. O judaísmo salvava os judeus e o resto do mundo ia para o inferno. Mas Jesus veio para todos, para brancos e negros, mulatos, caboclos, orientais, africanos, aborígenes, todos, homens, velhos, jovens, pobres e ricos, não importa, basta invocar o nome do Senhor e vai ser salvo. É grande esta salvação, não rejeite isso na tua vida. É a graça de Deus pela tua vida, amém ou não? Crê nisso, diga eu creio. Está na hora dos crentes tomarem posição. O mundo fica indignado, você pode falar Deus, mas se usar o nome de Jesus as pessoas enfurecem. Sabe por quê? Porque o nome de Deus todas as religiões vão citar, mas quando você fala do nome de Jesus o inferno estremece. Porque é este nome que é sobre todo nome, e diante dele nós vamos nos dobrar um dia e confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, da minha família, da minha história, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Não podemos negociar, não podemos relativizar, é irracional. E é interessante, quando as pessoas passam por crise, a crise, ela faz duas coisas. Ou ela apruma o indivíduo, ou ele espirra. Você pensa que o problema do homem é pão? Você pensa que o problema do homem é receber aquilo que ele necessita do mundo material, materialismo? De maneira alguma. Vocês sabem que as mentes filosóficas que propõem o ateísmo não vem dos países pobres e miseráveis, mas vem dos Estados Unidos, vem da Inglaterra,
Richard Dawkins é um dos maiores ateus. Ele manda os seus seguidores ridicularizarem os crentes. Não, quando vier uma pessoa falar para você que Deus fez o mundo, ria na cara dele para ver se ele acorda. E ele estava um dia na BBC de Londres dando uma entrevista, ridicularizando as pessoas que creem em Deus. Ele disse: esses cristãos são tudo medíocres. 99% não sabe nem o nome dos 4 evangelhos. Acontece que o rapaz que estava dirigindo, o radialista, era um cristão. Ele falou assim: Dr. Richard, quer dizer que o senhor, qual que é o seu livro, qual que é a sua Bíblia? O que o senhor diria? A Evolução das Espécies, do Charles Darwin. Então esse é o seu livro, que é a sua Bíblia? É esse meu livro. Ele me libertou. Então você podia me dizer o nome completo desse livro, porque ele tem um nome comprido? Aí o cara falou: é um nome comprido, né? Ele falou: é comprido, mas eu tenho tempo, pode ter tempo que você quiser para dizer. Ele não lembrava do nome do livro, que ele dizia que era a Bíblia. No dia seguinte, saiu em todos os jornais: um péssimo dia para o ateísmo. O ateísmo é irracional. Uma vida sem Deus é irracional. Não é o contrário. Existe uma lei filosófica que diz que a lei da não contrariedade. Como é que pode o nada produzir vida? Como é que pode a matéria produzir seres morais que têm consciência de bem e mal, de certo e errado? Como é que pode o caos promover organização? O mundo que está rejeitando a Deus é um mundo que se tornará insuportável de ser vivido. Eu li sobre o testemunho de um missionário que foi a um desses países do Oriente. E o chamado dele é para trabalhar com crianças que são abusadas por pedófilos. E ele chegou ao ponto de resgatar uma menina de 18 meses, que já estava nua, para ser deflorada por um americano que tinha pago milhares de dólares para fazer essa abominação. Isto é o que é um mundo sem Deus. É irracional e é demoníaco. Você tem a resposta de Deus. Toma tenência, meu irmão. Toma tenência. Seja crente de verdade. Deixa Deus te usar. Seja a luz do mundo. Seja sal da terra. Não se apequene diante dos ímpios. Diante daqueles que riem da sua fé. Eles vão dar conta um dia. Fale da sua fé. Fique firme na sua fé. Porque hoje, Satanás está rodeando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Porque ele sabe que seus dias são contados. Você que é pai, que ainda tem filho em adolescência ou na infância, interceda pelos seus filhos. Eu estou intercedendo, eu pego meu neto no colo e eu declaro: você será um profeta do Altíssimo. Ninguém vai tocar em você, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Não abra as portas da sua casa para que o diabo entre e cirande na tua vida. E tenha autoridade. Toma posição, meu irmão. Pai, você é o sacerdote da sua casa. Não seja frouxo. Não seja frouxo, toma posição. Tem pai que quer ser amiguinho do filho. Deus não te chamou para ser amigo do teu filho. Deus chamou para ser pai dele. Amigo ele vai ter muitos, mas pai só vai ter um. Mãe só vai ter uma. Tome posição. Porque pode até ser difícil num primeiro momento. Às vezes retomar, né? Quando a vida inteira você não deu exemplo, começar a querer dar o teu filho já jogar na tua cara. Você fala: é verdade, mas eu me arrependi. E Jesus mudou minha vida e eu ainda sou teu pai. E Deus vai fazer uma história nova na tua vida. Você crê nisso? Diga: eu creio. Diga: eu quero isso na minha vida, eu vou resgatar a minha família. Perigo de desviar. É sério. É real.
O desvio é racional. Porque abandonar uma salvação tão poderosa, tão tremenda. Eu li um livro chamado Recapturando a Maravilha. Esse filósofo, um indiano, é um gênio. O cara dá aula e fala sobre a sua fé em Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, as maiores universidades do mundo, e diante dos ateístas, dos New Agers, de todos, ele bota todos eles no bolso. Um homem que veio de uma terra politeísta. E um dia, aos 17 anos, quando tinha tentado suicídio, alguém entregou uma Bíblia para ele. E isso mudou a vida dele. Mudou para o Canadá, foi estudar filosofia, teologia. Hoje é um homem usado por Deus de uma forma extraordinária. Ele escreveu um texto que eu traduzi para dizer para vocês, porque ele expressa melhor do que qualquer palavra que eu diga. Ele diz assim, o nome dele é Ravi Zacharias. Se você quiser pesquisar, vai ver que o cara é um gênio. Tem muitos livros, já li muitos deles, e tem sido de forma tremenda uma pessoa que tem apontado muitos caminhos. Ele diz assim, nos anos 50 as crianças perderam a sua inocência. Elas foram tolhidas da presença de seus pais por causa de empregos que pagavam bem, por causa de carros e de letras de músicas que cantavam um abismo entre as gerações. Nos anos 60 as crianças perderam a sua autoridade. Esta foi a década dos protestos contra a igreja, contra o Estado, contra os pais. Todos foram chamados em questão e encontrados em falta. A autoridade rejeitada nunca foi substituída. Nos anos 70, as crianças perderam o amor. Esta foi a década do egoísmo. E de palavras ifenadas que começavam com eu, tais quais autoimagem, autoestima, autoasserção, auto, eu. As crianças aprenderam tudo o que podiam aprender sobre sexo. Esqueceram tudo o que tinham que saber sobre amor. E ninguém teve coragem de lhes dizer a diferença. Nos anos 80 as crianças perderam a sua esperança. Arrancadas da inocência, a autoridade e amor agora foram entregues ao horror do pesadelo nuclear. Com isso, a maior parte dessa geração deixou de acreditar no futuro. Nos anos 90, as crianças perderam o seu poder e a razão. Nunca o ensino foi tão incapaz de ensinar os rudimentos, as regras básicas da linguagem, da verdade e da lógica, levando-as à irracionalidade do mundo pós-moderno. No novo milênio, as crianças acordaram e descobriram que em algum lugar do meio de tudo isso, elas perderam a sua imaginação. Violência e perversão passaram a ser entretenimento, de maneira que ninguém mais pode falar sobre matar inocentes, já que não há mais inocentes. Este é o tempo em que nós vivemos. Os adolescentes já chegam a esta idade sem esperança, sem paradigmas. Falam com os pais como se eles fossem quaisquer pessoas. Não respeitam autoridades, não respeitam ninguém, não têm esperança, estão absolutamente consumidos pela pornografia, pela violência, pela perversão. Roubaram a infância dos filhos dessa geração do século 21. Mas ainda tem uma solução. Eu quero terminar a minha palavra dizendo que a salvação do nosso Deus é grande. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem nada que o diabo tenha feito que Jesus não possa consertar. Mas você tem que tomar posição na sua vida, na sua família, diante dos circunstantes, das pessoas que estão à sua volta. Feche seus olhos.
No tempo da lei, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, e ele desceu e encontrou o povo, pecando no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti. Naquele dia, 3.000 pessoas morreram. Mas quando a igreja nasceu, quando o Espírito Santo desceu, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas nasceram de novo e foram salvas. Porque a graça suplantou a lei. Meu amado, se você não tem experimentado a maravilha que é ter um relacionamento com Jesus, hoje Ele está te dizendo, eu estou aqui, e eu quero tocar na tua vida, eu quero te encher de alegria, quero te encher de esperança, quero te encher de fé, eu quero te encher de convicção, de que tudo é possível ao que crer. Mas hoje, você precisa abrir mão e abdicar de uma vida sem Deus. De uma vida onde o controle da tua história é dos teus sentimentos. Hoje é hora, hoje é tempo de você dizer, Deus, eu quero viver a simplicidade e a complexidade do teu evangelho. É simples, porque basta crer e invocar. É complexo, porque tem tantas coisas extraordinárias que o Senhor tem para a minha vida. Querido, Ele tem para você. Não importa a crise que você esteja vivendo. Os hebreus, por causa da crise, estavam abrindo mão da fé em Cristo e voltando a sacrificar animais que nunca puderam perdoar os pecados. Muitos aqui hoje estão correndo o risco de retroceder, de abandonar a fé porque estão se sentindo pesados, ou magoados, ou decepcionados. Mas o Senhor está te dizendo hoje eu posso começar algo novo na tua história. Não desista, eu não mudei, eu ainda estou no trono, eu ainda posso fazer um milagre na tua casa. Se você, meu querido, ouviu esta palavra e esta palavra entrou no teu coração, e você quer tomar uma posição hoje diante do Senhor, sai do teu lugar, vem aqui à frente, e eu vou orar por você, e algo novo vai começar na tua vida hoje. Pode levantar e vir. Eu não estou chamando ninguém para aceitar Jesus, não. Estou chamando aqui pessoas que querem viver um compromisso com Deus. Sai do teu lugar, vem cá. Não fique aí amarrado, não. Hoje é dia de tomar posição. Em nome de Jesus eu te libero, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, entrou aqui hoje, e o Espírito Santo falou com a tua vida, levante do seu lugar, meu querido, não é brincadeira não. O Senhor está dizendo para você, eu quero posição, eu quero mudar a vida, eu quero mudar a sua casa, quero mudar o seu coração, quero mudar a sua alma. Sai do teu lugar, venha para cá, em nome de Jesus. Hoje é dia de libertação, hoje é dia do Senhor passar uma borracha no teu passado e começar algo novo. Se você quer fazer essa decisão, já lotou muito aqui, pode ficar de pé no teu lugar. Põe a mão no teu coração e você vai falar com a tua boca. A boca é o instrumento que Deus te deu para você liberar algo novo na tua história. Diga, Senhor meu Deus, eu estou cheio de uma vida medíocre. Eu quero mais de Ti. Eu quero uma vida cheia do Teu Espírito. Eu quero uma vida transformada. Eu quero uma vida de tomar posição e ser usado por Ti, sem relativizar a Tua palavra. Perdoa, Senhor, as minhas tentações. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, porque eu quero ser levantado neste tempo como profeta do Altíssimo. Que a minha vida seja coberta de vitória. As lutas não virão para me derrubar, mas para glorificar o Teu nome. Eu declaro que o intento do inferno está desbaratado na minha vida hoje. Diga, tão grande salvação, eu tomo posse. Diga, eu creio, Jesus é suficiente.
Diga: Jesus é a origem de tudo, é o destino de tudo, e é o meio de todas as coisas. Diga: Ele é o meu Senhor, meu Salvador, meu catalisador, meu facilitador, meu Rei, meu Deus. Eu vou viver nessa geração para ser mais do que vencedor, e a tua luz vai brilhar mais do que as trevas na minha casa. Se você está vivendo um tempo de inferno, o diabo está querendo levar um filho teu, às vezes teu marido, tua esposa, levante a mão para o céu, diga: socorro, Senhor. Abre a tua boca, meu irmão, diga: socorro, meu Deus. Diga: em ti me refugio, tu és o meu Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer uma obra, vai ser um milagre na minha vida. Eu quero um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Quero toda a igreja de pé, nós vamos cantar esse cântico. Deixa eu dizer algo muito importante antes da igreja começar a cantar. Vai tocando, Neto. Lá no céu, você não vai exibir para ninguém a tua coroa. Olha como eu tenho coroas e pedras. O que você vai exibir são as cicatrizes. Porque até Jesus vai mostrar as suas. Porque na cicatriz que você honra a Deus, quando a maioria se revoltaria e blasfemaria contra Deus, você diz: ainda assim eu louvarei ao Senhor. Deus está procurando adoradores assim, querido. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus falou comigo uma coisa. Qual é o propósito da sua vida? Pergunta para o teu irmão: qual é o propósito da sua vida? Alguém pode me dizer qual é o propósito da sua vida? O propósito de Deus para a sua vida é ser um adorador. Quando Deus mandou Moisés para ir falar com o faraó, ele disse: deixa meu povo ir para que me adore no deserto. Mas não existe adoração verdadeira sem passar por redenção e justificação. Primeiro Deus tirou o povo do Egito pelo Mar Vermelho, figura da redenção. Depois levou para o Sinai, onde eles receberam a lei, figura da justificação. Depois ele mandou construir o tabernáculo, lugar de adoração. Só que nós somos pecadores, a gente estraga tudo. Por isso Deus mandou Jesus, que morreu para nos redimir, que diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas todo aquele que nele crer é justificado, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que ele fez. Por isso é tão grande a salvação. E aí então, nós poderíamos cantar um cântico novo: digno é o Cordeiro que foi morto. Deus não te criou para você ser derrotado pelo diabo. Deus te criou para a tua vida ser motivo de honra e glória para o nome dele. Mas não existe vitória sem redenção. Não existe vitória sem justificação. E meu querido, eu quero te dizer a história. Ronald, Jesus te criou para você ser um adorador. Eu ainda vou ver você glorificar a Deus, dizendo: Deus fez tudo de novo. Olha para o teu irmão de lado e diga: Jesus já fez tudo. Lá na cruz ele disse: está consumado. Agora é por nossa conta. E a nossa conta é crer. Diga: eu creio. Diga: eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu creio em tudo que Jesus me prometeu. Diga: na minha história, a redenção, a justificação e a adoração será verdadeira. Jesus não está procurando ninguém perfeito, ninguém é perfeito. Ele está procurando adoradores. E adorador tem que ter passado por isso. Ele vai fazer, meu querido. O diabo quer que você descreia, quer que você seja um crente
que só murmura porque já não crê na esperança. Deus está dizendo: eu ainda faço milagres hoje, e ainda vou fazer um rebuliço e reverter tudo aquilo que o diabo fez. Eu posso fazer, se você quiser. Deus está procurando alguém para fazer uma aliança com Ele. Quem vai fazer uma aliança com Ele? Diga: Deus, eu não abro mão de nada que o Senhor tem para mim. Eu quero o melhor. Diga: eu quero o plano A. Deus não tem plano B, plano C, nem plano D. O plano de Deus é o A. Diga: Deus, eu quero o melhor, porque eu creio que o Senhor pode e quer fazer isso na minha vida. Em nome de Jesus, bote a mão na tua cabeça. Eu rejeito todo pessimismo, toda incredulidade. Eu declaro anulada toda palavra que eu disse contra a tua verdade. Seja o homem mentiroso e a tua palavra verdade na minha vida. Diga: Deus, eu sei que o teu melhor ainda está por vir, para a glória do teu nome. Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor. Você vai adorar o Senhor agora. O coração de um adorador é quebrado. É quebrado. Ele olha para si e vê que ele é um vaso de barro, mas ele reconhece a glória. Queridos, Jesus é isso. Ele renova todos os dias a misericórdia pela minha e pela sua vida. Não deixe o inimigo roubar a tua inocência. Não deixe o inimigo roubar a tua esperança. Não deixe ele roubar o teu louvor.